Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma tiragem de lua nova. Domingo, dia 18 de janeiro, a gente chega aí com uma lua nova em Capricórnio. É um bom momento pra gente unir os nossos sonhos, os nossos desejos ao pragmatismo capricorniano. Mas antes de fazer essa tiragem, eu queria, levantar uma pergunta. Qual a importância de se guiar pela Lua? A Lua é esse astro, que ele tá mais próximo do planeta Terra, e ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com o nosso estado energético, A Lua nova é esse momento em que a Lua visivelmente, está escondida. Esse momento da gente estar mais na elaboração mental ao invés da praticidade, É o momento da gente criar metas, a gente pensar o que a gente deseja construir nos próximos meses. Tem gente que gosta, de pensar, na alunação. Então, lua nova, esse momento de criar metas que vão manifestar lá na lua cheia, dessa mesma alunação, mas tem gente que cria metas durante a lua nova, por exemplo, durante a lua nova de Capricórnio, para culminar lá na lua cheia de Capricórnio, que esse ano vai ser lá no finalzinho de maio, Tendo em vista que Capricórnio, ele é esse signo que trabalha a longo prazo, acho que faz mais sentido a gente pensar aí em meses ao invés de dias, nessas metas. A lua crescente é esse momento de expansão, de colocar as nossas ideias em movimento, e criar ações práticas para que essas intenções da lua nova possam ganhar a materialidade, Já a lua cheia é essa fase de auge, de culminação, de onde a gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou lá na lua nova, E na lua minguante é aquele momento da gente fazer o balanço do que funcionou, do que é a hora de deixar para trás, do que a gente pode abrir mão para a gente ir ganhando perspectiva para criar novas metas na próxima lua nova. Então vamos lá, Falei que lua nova é esse momento da gente criar metas, criar intenções, pensar, projetar futuros possíveis, A gente pode fazer isso em cada lua nova, mas se a gente associa a energia, do signo regente naquela lua nova, a gente potencializa essa possibilidade, essa energia, E o signo de Capricórnio é esse signo que vai pensar em metas a longo prazo, É aquele signo que constrói, que realiza, que tá muito ligado à materialidade, está muito ligado a construções sólidas, A dinheiro, a bens materiais de uma forma geral. E aí, eu pensei em algumas perguntas para que nos auxilie a criar essas metas, A primeira pergunta que eu pensei tô aqui com a minha colinha, Como eu posso ganhar nitidez sobre as minhas metas? Por que dessa pergunta, não adianta nada a gente criar metas sem que a gente, sem pensar nessas metas e ter um objetivo definido para essas metas, Então, é muito comum, início de ano, a gente dizer, eu vou emagrecer. Mas você quer emagrecer mesmo? Por que você quer emagrecer? Qual a finalidade disso, Estar mais magra, vai te trazer algum benefício de saúde? Você vai ficar realmente mais feliz? Ou porque é o padrão social, e você precisa emagrecer? Cumprir um papel meramente social vai te trazer energia para colocar aquela meta em prática mesmo? Ou é só mais aquela coisa que você diz, não, vou emagrecer esse ano, mas não tem metas práticas para você alcançar esse desejo? Então, a primeira coisa aí para se criar metas é ter nitidez dessas metas que você quer alcançar. Segunda pergunta. Onde minhas ambições vão me levar nesse ano? Aonde os meus desejos vão me levar, Aonde eu quero chegar? O que eu irei construir ao longo do ano com essas metas, com essas intenções? E terceira pergunta é como eu posso reconhecer o meu sucesso? Então, assim, penso essa pergunta por quê? Porque sucesso é diferente para cada um. E às vezes a gente não é capaz de reconhecer os nossos sucessos, Primeiro que a gente fica na roda, produzindo e não analisa aquilo que a gente produziu. Segundo que às vezes a gente planeja muito bem planejado e o resultado ele é diferente, mas o fato dele ser diferente tira a validade desse sucesso, dessa conquista, deixando de ser um sucesso,
né? Ou é uma conquista diferente daquilo que eu planejei, mas ainda assim é um sucesso. Então, como é que eu posso reconhecer esse sucesso? Algo muito importante que às vezes a gente perde de vista. Por último, não é exatamente uma pergunta, mas uma carta de conselho de como é que a gente pode lidar com todas essas energias para criar essas metas aí na tiragem de lua nova. Então vamos lá, bora pra tiragem. Então começo aí com aquela perguntinha, como é que eu ganho nitidez sobre as minhas metas. Eu tirei a carta 10 de copas, que é essa carta que fala sobre saciedade, satisfação, plenitude, sobre conquista, alegria, paixões. Trazendo aí para nossa pergunta, né, como é que eu ganho nitidez? Eu diria que a gente ganha nitidez criando metas muito alinhadas com aquilo que nos faz bem, né, com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que nos traz satisfação real, né? Não só porque, se eu investir nisso aqui, eu terei o resultado X e Y, isso vai ser bom para mim. Tá, mas isso te dá satisfação, te traz alegria, te traz pulsão de vida? Se não traz, não é uma boa forma de você tá criando metas nesse momento, né? A energia dessa alunação é uma energia que está muito ligada ao nosso sensorial, ao nosso prazer, ao nosso desejo, aquilo que nos move, aquilo que nos traz satisfação. Essa é uma carta que fala muito desse lugar de pote cheio, sabe? Daquela sensação, olha, eu estou contente com aquilo que eu tenho, eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho. E eu não vou ganhar isso, eu não vou ganhar essa satisfação investindo a minha energia em metas só por questões sociais, só por causa que vai me dar um retorno certo, ou então porque socialmente é o mais aceitável. Não, aqui é uma carta sobre o nosso desejo real, assim, né? É uma carta também que fala sobre a conquista com os nossos próprios feitos, né? Sem terceirizar, sem essa necessidade da gente estar passando para o outro aquilo que é responsabilidade nossa, né? Em seguida, eu perguntei aonde essas minhas ambições vão me levar ao longo desse ano, né? E aí, a coisa começa a ficar, assim, um pouco interessante, né? A primeira carta que eu tirei foi o 5 de copas. Carta que vai lá sobre perdas, sobre o pesar, sobre sentimento, né, ruptura, de que algo se perdeu, né? Mas é uma carta, né, carta de número 5, ela tá sempre falando sobre ruptura, né? Mas em geral é essa ruptura que traz uma mudança, né? Não acredito que existe uma carta positiva ou uma carta negativa, apesar de muitas pessoas associarem essa carta como algo negativo, né? Mas se a gente for perceber bem, né, a gente perdeu algo aqui, algo se rompeu, mas tem algo que continua, né? Então é uma carta que ela fala de uma perda, mas ela também nos aconselha a olhar para o que a gente ainda tem, né? Que existem novas possibilidades. Não satisfeita, tirei mais 2 cartinhas aqui, né? E tirei a carta do Eremita, uma carta que fala sobre a gente olhar para si, né, para nossa luz interior, para o nosso propósito de vida. Ela traz esse componente de nova direção também, de introspecção, né? E por último eu tirei a carta do Imperador, que é uma carta que fala sobre estrutura, sobre organização, sobre sistematização das coisas, né? Esses nossos desejos, essas nossas ambições, né, ao longo, né, do ano, ele pode trazer uma ruptura, né, algo se perder, mas também nos traz um novo direcionamento, né, que tenha mais alinhado com o nosso propósito, com a nossa luz interior, com aquilo que a gente realmente deseja, né? Pode estar muito ligado também à educação, né? O Eremita tem esse componente, né, desse mestre interior, né? Então, da gente enquanto esse lugar de professor, né, de mestre, mas mais do que isso, ele traz uma organização, uma capacidade de se organizar, de se estruturar, de dar forma, né, de contorno àquilo que a gente deseja fazer, né, aquilo que a gente deseja colocar no mundo. O Imperador é uma carta que fala sobre conforto, sobre segurança, né? Então, apesar de ter aqui a gente iniciar, né, esse caminho, né, com uma perda, né, desse lugar de que, olha, desse pesar, desse sentimento, né, de que algo foi rompido,
A gente sabe que no fim a gente tem essa estrutura, esse conforto, essa segurança que é o imperador. Em seguida, eu tiro uma carta perguntando, né, como eu posso reconhecer esse sucesso, né? E tiramos a carta o 8 de ouros, né? Essa carta que fala de uma diligência, que fala desse lugar da repetição, fala desse lugar do empenho, né? Para que a gente consiga refinar as coisas, do refinamento, né? Eu diria assim, né? Como é que a gente pode perceber o nosso sucesso de ter resultados mensuráveis, né? Então, ter pequenas metas dentro desse tolo, desse projeto, dessa coisa que ao alcançá-la a gente consegue mensurar aonde a gente chegou, né? É uma carta também que vai falar sobre uma atenção, né? Atenção aos detalhes, né? Pra gente ficar de olho, né? Aos detalhes, cuidado com as pontas soltas, né? Então, ter esses projetos, essas intenções, essas metas muito bem amarradinhas, né? Saber quando começa, onde termina, né? Isso vai fazer com que a gente consiga reconhecer esse sucesso, esses ganhos, né? Com uma maior eficiência, né? Estamos falando de Capricórnio, gente, não tem como fugir, né, da eficiência. Também quando a gente implementa, né, essas intenções, né, quando a gente implementa essas metas de uma forma muito metódica, muito prática. Então, ali no caderninho, sabe? As coisas bem planejadas, bem organizadas, estruturadas. Isso vai fazer com que a gente consiga discernir, né, esses avanços com mais facilidade. E por último, tiramos aí uma carta de conselho, né? Já entendi aí para onde vai me levar, como é que eu reconheço, como é que eu crio, né? Com base em que eu crio essas intenções. Qual conselho aí para que eu consiga fazer isso de forma prática, né? Tiramos o Pajem de Espadas. Pajem de Espadas, que é essa carta muito lógica, muito racional, né? Que fala: olha, analise o problema, pesquise, estude os fatos e aí você implementa, né? Então, uma carta muito racional. É uma carta que nos convida a fazer aquilo que a gente sabe que é o certo. Então, assim, não pegue atalhos, né? Faz o que tem que ser feito da forma como tem que ser feito, tudo nos conformes, tudo direitinho, assim, não pegue atalhos. É uma carta que fala sobre a gente não desistir no primeiro contratempo, né? Sobre tentar, né? Essa carta que fala que tem uma energia, uma função, não, continua tentando, vai lá. Não desiste, não. Não deu certo, né? E aí a gente traz lá para aquele 5 de copas que fala, né, de uma ruptura, de uma perda, mas que a gente viu que tem tudo para ir se estruturando e as coisas, né, darem certo. Então ele tá dizendo que, olha só, não desiste na primeira tentativa, não. No primeiro contratempo, vamos lá, continua, né? Uma carta meio que guerreira, assim, né? De tô ali pronta pro que der e vier. E também de aceitar a responsabilidade daquilo que se faz, né? Não deixa pro outro, não, sabe? Assume a responsabilidade. Isso é seu? Então, tudo bem. Você vai lá e assume a responsabilidade daquilo que você faz, daquilo que você fez. É uma carta muito ligada à comunicação, à fala também. Então, essa conquista, né, dessa fala, uma fala afiada, uma fala certeira, né? Então, também você é a única pessoa responsável, né, por defender o seu projeto, o seu sonho, as suas intenções, as suas ambições. E para isso, às vezes, a gente precisa defender, né, aquilo que a gente acredita, né, aquilo que a gente quer colocar no mundo, né? E a gente faz isso como, né? A gente guerreia através da comunicação quando a gente tem essa carta, assim, né? De um enfrentamento também na defesa dos nossos sonhos, assim. E é isso, né? Lua nova em Capricórnio, ela vem aí pedindo para que a gente nos coloque em direção às nossas paixões, aos nossos desejos, aquilo que nos satisfaz de verdade, né? Aquilo que é uma lua nova bastante sensorial, né? Bastante dessa produção através do sentir, dessa construção através daquilo que faz sentido, né? Daquilo que nos alimenta, nos nutre,
de uma forma que traga saciedade real, assim, né? Ela fala, né, que talvez as coisas não dê certo de início, né, logo de cara, né, que talvez requeira da gente essa repetição, essa defesa dos nossos sonhos, das nossas ideias, da nossa ambição, mas que a gente vai ser recompensado, né, com uma certa estrutura, com uma certa sistematização, né, se a gente conseguir fazer isso através do nosso propósito, através da nossa luz interior, daquilo que a gente, de uma certa introspecção também, né, para isso, né, que às vezes a gente precisa olhar para si mesmo, olha, o que eu quero realmente, o que faz sentido para mim, silenciar o externo, né, para que a gente consiga colocar isso no mundo, né? É uma carta que fala de um lugar, né, prático, sistemático, organizado, né? De não deixar pontas soltas, de estudar, de pesquisar, né? É um jogo bem capricorniano mesmo, né? Nesse lugar de que, não, eu vou pesquisar, eu vou fazer, eu vou refazer, eu vou refinar, eu vou me esmeirar naquilo, né? Para que aquilo dê certo, né? Existe uma conquista, um sucesso, mas não sem trabalho, né? Não sem colocar energia, não sem colocar aquilo que você é, né? Naquilo que você deseja, né? Para que aquilo que você deseja se materialize, né? E aí, como conselho final, o tarot diz, olha, seja muito racional, tenha muito consciente aquilo muito lógico, né? Aborde os problemas, as questões de forma muito lógica. Estude, pesquise, né? Não faça de qualquer jeito, né? Analise o problema para que você consiga caminhar segura daquilo que você realmente está fazendo. É isso, tiragem aí de Lua Nova em Capricórnio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma aí a desanuviar essa questão de criação de metas. Eu espero trazer outros vídeos aí nas próximas luas novas aí. Pensando que a gente pode criar novas intenções a cada lua nova e que a cada lua nova a gente tá pensando em tipos de metas diferentes, né? Então, essa nova específica, a gente tá falando de metas a longo prazo, metas associadas a conforto, a bem material, a coisas que nos trazem uma base mais sólida, né? E quando a gente pensa nisso, faz sentido que as coisas não sejam tão fáceis assim, né? Que a gente requer uma certa construção da gente, uma certa energia. Mas é isso, me diz aí se esse vídeo te auxiliou de alguma forma. Se você já sabe quais são as suas metas aí para 2026, se você já fez as suas metas, e se esse vídeo de alguma forma fez com que você mudasse algumas metas que você já tinha feito aí. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.